Boa noite a todos. Com alegria retomamos o nosso compromisso semanal de investigar a Palavra de Deus, já com vários programas dedicados à intercessão de Nossa Senhora. Um assunto que é muito caro para nós católicos e assunto que é, em certos setores cristãos não católicos, não bem compreendido, às vezes até deturpado, não sei se por ignorância ou falta de atenção, de zelo no trato, na leitura, na interpretação das Escrituras, algo que atinge também a devoção aos santos, a veneração aos santos, a intercessão dos santos. A devoção a Nossa Senhora, ela tem raízes no Antigo Testamento, e para isso já dedicamos vários assuntos, mas tem principalmente fundamentos no Novo Testamento. O principal fundamento já foi analisado versículo por versículo, o famoso episódio das bodas de Caná. João capítulo 2, versículos de 1 a 11. No encontro passado, já avançamos e passamos a investigar no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, personagens que intercedem. Isto é, não pedem para si, mas pede para os outros. E vimos Nosso Senhor Jesus Cristo sendo objeto dessas solicitações. Não só Nossa Senhora se dirigiu a Jesus, mas também outras personagens se dirigiram a Jesus. Mas por que no assunto sobre a intercessão de Nossa Senhora tratar dessas outras personagens? Por uma razão muito simples. Se essas personagens se dirigiram a Jesus para pedir por outros, e obtiveram graças, quanto mais Nossa Senhora. Se eles obtiveram de Deus, Cristo é Deus, revela-se assim que eles tinham poder. A oração do justo tem grande poder. A intercessão do justo tem grande poder. Tiago, capítulo 5, versículo 14, que não vamos ver agora, quando já estivermos no finalzinho, antes de tratarmos do famoso apoteótico e apocalíptico texto de Nossa Senhora enfrentando o dragão, no capítulo 12 do Apocalipse de São João. E hoje nós vamos avançar. Nós vamos ver agora uma personagem que vai pedir a alguém para rezar por ele, depois que ele foi, digamos assim, desmascarado, depois que ele foi flagrado não, depois que ele foi denunciado por ter cometido um dos delitos mais graves da Bíblia, no Novo Testamento. E graças ao nome dessa pessoa, esse delito tem o nome, até hoje, chamado de simonia. O que é a simonia? O que é um padre simoníaco, um bispo simoníaco, um religioso simoníaco? É aquela pessoa que trafica, que vende ou que compra os bens sagrados. Os sacramentos, cargos, posições, privilégios dentro da igreja por dinheiro ou por outro bem perecível. O relato, é importante que a gente veja o relato, porque é um relato bastante constrangedor, mas importante para a gente entender o quê? Onde é que a gente vai chegar? Se um pecador que cometeu um pecado tão grave tem a humildade de pedir aos outros, rezem por mim, para que Deus tenha misericórdia do pecado que eu cometi, o texto vai nos apontar uma realidade muito importante. Também quem comete pecados pode pedir aos outros para rezar por si. Reza por si mesmo, aí quando você reza por você mesmo, você está suplicando a Deus. Mas quando você pede aos outros, rezem por mim porque eu estou no pecado, ou para que eu saia do pecado, isso é muito importante. E dá um conforto, sabe por quê? Porque até os pecadores que cometem os pecados mais graves podem, espelhados neste Senhor que cometeu essa culpa tão terrível, eles venham a obter o favor de Deus. E mais,
como o assunto é a intercessão de Nossa Senhora, também qualquer pecador pode se dirigir a Nossa Senhora assim. Aliás, na Santa Maria, o que é que diz? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Por isso, caro internauta, é importante que a gente veja esse relato pouco conhecido, esse cidadão que, vendo os apóstolos realizarem maravilhas, inspirados e com a força do Espírito Santo, oferece dinheiro para receber esse dom. São Paulo fica indignado com esta atitude. São Pedro fica indignado com essa atitude. Vamos ao texto. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os 2 apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus, para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração. Pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Certamente, esta reprimenda causou um impacto muito grande no coração desse coitado, de Simão. E vejam só, e aqui é o que interessa para o assunto que estamos a abordar, vejam só o pedido que ele faz a São Pedro. Retorquiu Simão: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Aqui nós temos algo grave e algo também muito bonito. O grave é a impiedade de você oferecer dinheiro para receber o Espírito Santo. Na história da igreja, tivemos pecados de simonia? Muitos, muitíssimos. Tráfico de dioceses, tráfico de influência, jogo de interesses, inclusive dentro até da própria Cúria Romana, naqueles séculos tenebrosos, e não vou citar quais, nem de quais papas, nós tivemos eleições de papas marcadas por corrupção, venda das coisas sagradas, etc. Sim, tivemos. E esse é um delito prescrito no Código de Direito Canônico. A simonia é um delito que é punido com, dependendo da gravidade, porque existem gradações de intentos simoníacos, vender os sacramentos, as coisas sagradas, são modalidades desse delito que até hoje está consignado no Código de Direito Canônico. A coisa bonita do relato que nós acabamos de ouvir, o texto não diz, mas a reprimenda do apóstolo Pedro parece que produz um certo impacto
talvez, quem sabe, um arrependimento, porque só uma pessoa impactada, só uma pessoa arrependida, envergonhada, ou pelo menos constrangida, ou com, se não arrependimento, mas remorso, diz uma coisa dessa: rogai vós por mim. Isso é um ato de humildade. Quando você pede a alguém, reze por mim, porque eu acabei de cometer algo muito grave. Então, o que interessa aqui? Rogo-vos, ou seja, rogai vós por mim ao Senhor. Rogai vós. Ou na Ave Maria, na Santa Maria, rogai por nós. Vós, rogai por mim, ou rogai por nós. Bem, um pecador pedindo orações aos outros para que a desgraça não se abata na sua vida. É exatamente o que nós fazemos quando rezamos o terço. Mas é a mesmíssima coisa, só que nós nos dirigimos à Santíssima Virgem Maria, que nós somos pecadores, com exceção dela. Isso se aplica a todas as criaturas humanas. Pois bem, então, o texto ajuda-nos a fortalecer esta realidade tão bonita naquela oração, tão simples e tão carregada de significado teológico, bíblico, que é a Ave Maria, a Santa Maria. Mas agora avancemos, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos do apóstolo Paulo. Se Simão teve a humildade de pedir a São Pedro e aos demais apóstolos que rogassem por ele, pecador, São Paulo vai fazer isso 6 vezes. O que nós fazemos com muita simplicidade, dirigindo-nos à Santíssima Virgem Maria: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? São Paulo já fazia isso, pedindo a toda a comunidade. Eu confesso que não consigo entender por que essa ojeriza tão grande a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Vocês vão ver agora 6 vezes. Não uma nem 2, não. 6 vezes. O apóstolo Paulo dizendo: rogai por mim e rogai por nós. Aliás, a frase rogai por nós foi tirada de São Paulo. Foi tirada da Bíblia. Foi tirada do Novo Testamento. As provas. Portanto, diante de insinuações, acusações, o católico olha para aqui, se baseia nisso, lê isto, compreende isto e proclama isto e pratica isto. Somente isto. Romanos capítulo 15, versículo 30. O texto é tão simples e tão bonito que eu acho que a explicação vai ser até desnecessária. Mas mesmo assim, citemos e comentemos. Romanos capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim, para que eu escape dos infiéis que estão na Judéia e para que o auxílio que levo a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. Reparem o que é que interessa aqui. Rogo-vos, irmãos. É correto rogar a Deus? Claro que é. O que é errado é você dizer que é incorreto você só rogar, você não rogar aos irmãos. Rogo-vos, irmãos. A rogação, o pedido, a súplica a Deus é uma súplica imediata. Vai direto a Ele. E a súplica que fazemos aos santos é uma súplica que vai a Ele por meio da súplica dos santos. Eu vou repetir. É São Paulo. Não fui eu não, viu? Caro protestante, nós evangélicos não inventamos nada. Nós evangélicos somos fiéis ao Evangelho. Protestante é outro assunto. Então, de novo, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, uma oração em nome de Jesus.
A oração aos santos é uma oração em nome de Jesus. Porque vai aos santos com a autoridade de Jesus. E dos santos chegam a Jesus com a autoridade de Jesus. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Então não me venha com essa de dizer, mas para que se dirigir aos santos, se você pode ir direto ao dono da casa? Já ouviram esse sapo podre por aí? É podre, viu? Porque a Bíblia manda. Porque São Paulo fazia assim. Porque a Escritura é norma. Eu vou repetir. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Então, o movimento que faz com que nossas orações partam do nosso coração e se dirijam a São José, a Nossa Senhora, a São Sebastião, até a personagens do Antigo Testamento. Sim, por que não? É correto pedir a eles, a todos que já morreram e que já estão no céu, não só os do Antigo, do Novo Testamento, não só os que morreram no século passado e que presumimos estão no céu. Se estão no inferno, não rezam por nós. Quais são os fundamentos? São muitos os fundamentos. O primeiro fundamento é Jesus na transfiguração, que se transfigurou diante de Moisés e Elias. O texto do evangelista Lucas diz que eles conversavam a respeito daquilo que ia acontecer com Jesus. Mas o fundamento principal para se dizer, eu quero pedir a oração de Noé, eu quero pedir a oração de Adão, eu quero pedir a oração de Abel, eu quero pedir a oração dos justos citados, por exemplo, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, 2 textos. Eu acho que nesses 9 anos estudando a Bíblia com vocês, eu já citei tanto esses textos, que eu acho que os capítulos 5 e 8 do Apocalipse já estão aqui até bem estragados. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. No céu, o Apocalipse narra no capítulo 8, aliás, os capítulos 4 e 5, uma liturgia celeste, o que acontece no céu, o que está acontecendo no céu. Primeiro texto, Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. No céu, nós temos os 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro, cada um tem uma taça mesmo de ouro. Muito bem, uma taça, uma cítara e taças de ouro cheias de perfume. O incenso. E que incenso é esse? As orações dos santos. Diariamente, constantemente, eternamente no céu, os santos estão pedindo junto a Jesus, que é o nosso intercessor junto do Pai, vive a interceder por nós, sentado à direita do Pai. Hebreus capítulo 7, versículo 25. E tem mais. Vamos a outro texto que eu acho que nesse tempo de 9 anos, eu já citei esses textos centenas de vezes. Bem, Apocalipse capítulo 8, versículos de 3 a 4. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo
com as orações dos santos diante de Deus. A mesma ideia do capítulo 5. Aqui o texto diz, por favor, versículo 3, as orações de todos os santos. Todos. Todos. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, vamos citar alguns deles no Antigo Testamento, os nossos heróis da fé. Então, respondendo diretamente à pergunta, eu posso pedir a oração de Sara, esposa de Abraão? Eu posso pedir a oração de Abel? Vamos ver o que é que a carta aos Hebreus diz. Quem são esses nossos heróis? Eu não vou ler o texto todo, porque é um capítulo inteiro a carta aos Hebreus, mas Hebreus capítulo 11, versículo 4. Nosso primeiro herói, Abel. Justo, santo, está no céu. Apocalipse 8, versículo 3. Sobem as orações de todos os santos. No céu, as orações dos santos estão subindo. Então pode pedir, São Abel, reze por mim. Depois, Enoque, versículo 5, Hebreus 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. Enoque, rogai por nós, pecadores. Corretíssimo. Avante, por favor. Nosso pai Abraão nem se fala. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Muito bem. Vejamos quem mais na frente. Isaque. Versículo 17, Hebreus 11, 17. Isaque, rogai por nós. Vós que estáis junto do Pai, vós que estáis na glória. Moisés, Hebreus 11, 24. Foi pela fé que Moisés, etc, 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 rogai por nós. Outra, Hebreus 11, 32. Gedeão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel. O que mais? Eu não posso. Não podemos passar o dia, a noite toda aqui. Então, que fique bem claro que é perfeitamente correto, e a gente vai ver agora, São Paulo, primeiro texto nós já vimos, gravaram? Romanos capítulo 15, versículo 30, vamos voltar ao texto, Romanos capítulo 15, versículo 30, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome da caridade, que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. A fé católica romana faz isso há 2000 anos. Aí você pergunta, mas a nossa religião não faz isso. Bom, eu não sei por que sua religião não faz isso. Agora eu sei por que a minha faz, porque a minha é evangélica. Porque a minha obedece ao que está no Evangelho. Só isso. Mas, como maravilhas de Deus são sempre poucas, temos mais. Vamos agora a Efésios capítulo 6, versículo 19. Eu disse a vocês que São Paulo vai fazer esse pedido quantas vezes? 6 vezes, não foi? 6 vezes. Então agora vamos a Efésios, capítulo 6, versículo 19. Eu acho que já a partir do versículo 18 é interessante. Então vamos. Efésios 6, de 18 a 19. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Aqui não temos uma pessoa qualquer, aqui temos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que se considera um mendigo das orações dos outros. Por favor, rezem por todos, o que já é oração de intercessão, e rezem também por mim.
Portanto, no Novo Testamento não tem essa, eu não preciso da oração de ninguém, porque eu tenho Jesus que reza por mim, ele sozinho. Eu não preciso da oração dos santos que estão no céu, porque eu tenho Jesus rezando por mim no céu. Cuidado, viu? Baixa o fogo um pouquinho, que a coisa não é assim não. A coisa não é assim não. Não é como você está pensando, não. São Paulo não pensa dessa forma, não. Eu vou repetir, por favor. Intensificai vossas orações e súplicas. Perceberam a diferença? Invocações e súplicas, uma é por você, a outra é pelos outros. Avante. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Então, eu não tenho o direito de rezar só por mim. Eu não tenho direito, no tempo da Covid-19, de pedir apenas pela saúde dos meus entes queridos, mas por todos. Então, o correto seria dizer: Senhor, eu vos suplico, curai todos os enfermos, vírgula, de forma especial fulano, beltrano e ciclano. Correto? Aliás, o Pai Nosso, que é a oração perfeita, a palavra nosso já diz tudo. É impossível quem reza o Pai Nosso rezar só por si, ou por uma patotinha, ou por um grupinho, ou apenas pelos seus familiares e por aqueles por quem você gosta. Você é obrigado a rezar por quem você não gosta. Senão, não é oração, porque Jesus disse Pai Nosso. Ele não disse o pão da minha família, só o pão nosso. Ele não disse perdoai apenas a mim, que sou pecador, e o resto que se dane. Não, perdoai-nos as nossas ofensas e assim por diante. Bem, avancemos, porque temos o apóstolo Paulo agora pela terceira vez pedindo aquilo que nós, católicos romanos, fazemos todo santo dia quando nos dirigimos à Santíssima Virgem, e não só a ela. Porque na Igreja Católica nós temos, no ato penitencial da missa, confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso. Corretíssimo! É bíblico. São Paulo fazia isso. Então já vimos 2 textos de São Paulo. Vamos ao terceiro. Agora, Efésios 6,19, já vimos. Vamos a Colossenses 4, de 2 a 3. Sede perseverantes. Sede vigilantes na oração, acompanhada de ações de graças. Agora vem o que interessa. O que a Igreja Católica reza todo o santo dia há 2000 anos. Orai também por nós. Pedi a Deus que dê livre curso à nossa palavra para que possamos anunciar o mistério de Cristo. É por causa desse mistério que estou preso, possa eu fazê-lo conhecido, como é meu dever. Repare que bonito, é simples demais. A fé católica não tem nada de complicado. Dizer que a fé católica é complicada, é antibíblica, é ou desconhecer a fé católica, ou desconhecer a Bíblia, ou as duas coisas juntas. Aí já é um trem virado e pegando fogo, né? Então é simples demais. São Paulo diz, rezem por vocês, mas rezem também por nós. Ou seja, São Paulo mendigando as orações dos outros. São Paulo pedindo que os outros intercedam por ele. Qual é a dificuldade? Não há nenhuma dificuldade. Pensam que é somente isso? Não. Tem mais. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, é a carta seguinte, capítulo 5, versículos de 23 a 25. O que interessa é o versículo 25, mas vamos a partir do versículo 23, porque o contexto é interessante. É o finalzinho da carta. São Paulo está se despedindo na primeira carta que ele escreveu aos cristãos de Tessalônica. Tessalônica é, talvez,
a maior cidade, não sei se é maior do que Atenas. Se não for, Atenas é a primeira e Tessalônica é a segunda. 1.500.000 habitantes por aí, um pouco mais, um pouco menos. Tessalônica, na Grécia. Então, tessalonicenses são é o gentílico de Tessalônica, os habitantes da cidade de Tessalônica. Então, primeiro aos Tessalonicenses 5, de 23 a 25. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Agora vem o que nos interessa. Um versículo bem pequenininho. Irmãos, orai também por nós. Pronto. Orai também por nós. Nenhuma oração de súplica deve ser só de súplica. Claro que ela, de súplica pedindo só por você, tem uma dimensão que é só você que está sofrendo. Você está angustiado, você está aflito, você está sozinho, você está com um problema que é pessoal demais, é só você na face da terra. Então você suplica, você não está pedindo por ninguém, é só por você. Mas, veja, não esqueça nessa oração de lembrar-se de que não é só você que sofre. E pedir também por aqueles que sofrem, mas especialmente por você. E no momento em que você pede por você, você está suplicando. E no momento em que você pede pelos outros, você está intercedendo. Ficou clara a distinção entre súplica e intercessão? Da mesma forma que você intercedendo pelos outros, você não pode esquecer de você. Não, eu quero pedir pela minha mãe, quero pedir pelo meu pai. Correto, correto, correto. Peça pelo todo mundo, peça pelas almas do purgatório, mas não deixe de pedir por você. Ora essa. Então, eu rogo pelos outros, mas também rogo por mim. E a recíproca também é verdadeira. O movimento inverso é também verdadeiro. Mas tem mais. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 15, até o capítulo 3, versículo 1. Vamos ler os 2 versículos do capítulo anterior, para a gente entender o primeiro versículo do capítulo 3. Entenderam? O finalzinho do capítulo 2, para a gente entender o comecinho do capítulo 3. Então, segundo aos Tessalonicenses 2, de 15 a 16, e o capítulo 3, versículo 1. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por nossa carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela graça, consolem os vossos corações e os confirmem para toda boa obra e palavra. Por fim, irmãos, é agora o que interessa. Por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja estimada, tal como acontece entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque nem todos possuem a fé. Reparem que auxílio poderoso. Rogai por nós. Rogai por nós. As dificuldades que nós enfrentamos, São Paulo tem consciência de que as preces dos outros são importantes para o livramento. São Paulo aqui está pedindo que acreditando, confiando que as preces dos cristãos de Tessalônica são capazes de livrá-los desses tormentos, de livrá-lo desses tormentos. Portanto, quem critica um título muito bonito, aliás, é a padroeira da Arquidiocese de Maceió, é a padroeira do meu estado, o estado de Alagoas, Nossa Senhora do Livramento. Ah, essa Virgem Maria, imaginemos que alguém um dia diga isso para você, do livramento, quem livra é Jesus. É só Jesus que livra, nenhuma criatura livra não. Está errado, meu irmão, São Paulo não disse isso não. São Paulo aqui, por favor, segundo aos Tessalonicenses 3, de 1 a 3, as preces dos cristãos são capazes de livrá-lo dos tormentos, das perturbações, das angústias, das aflições, das tentações. Portanto, é corretíssimo. Aliás, não é errado dizer Santo Antônio do Livramento, não. São João do Livramento.
São Tiago do Livramento, São José do Livramento, todos os santos do Livramento. Aqui. Orai por nós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque nem todos possuem a fé. Roguem para que eu seja livre. É prece de livramento. Vou dar um exemplo de uma prece de livramento. Senhor, livrai-nos do mal. Pronto. No Pai Nosso não está livrai-nos do mal? O Pai Nosso é uma oração de livramento ou não é? É. Agora dizer, irmãos, santos e santas de Deus, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. É uma oração de livramento? Claro que sim. Tem fundamento na Bíblia? Está aqui. Aqui. Bíblia Sagrada. Novo Testamento, não é antigo, não. Novo. Intercessão dos santos, pedir aos santos, é oração de livramento. Bíblico. Não foi eu que inventei, não, viu? Tem mais? Tem. São Paulo tem consciência de que precisa das orações dos irmãos. Não abre mão das orações dos irmãos. Implora as orações dos irmãos. Por favor, 1 Timóteo, é a carta seguinte, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas. Vejam a diferença. Vejam a diferença. Nem tudo é igual, porque se fosse sinônimo ele não estava repetindo. Preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Agora vem a bomba. Versículo 3. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Rezar por todos. No momento em que eu peço pelos outros, eu estou intercedendo. E ninguém escapa da minha oração. Todos. E reparem que o texto aqui diz, é curioso esse texto. O texto diz, todos os que estão constituídos em autoridade. Todos. Todos. Seja do partido que você gosta, seja do partido que você não gosta. Seja daquele com quem você não simpatiza, seja daquele com quem você simpatiza. Aliás, não rezar por eles, isso sim é pecado. Porque é desobediência a essa ordem. Isso aqui é a palavra de Deus, não é invenção dos homens. Palavra de Deus. E há outro motivo de ordem sociológica para que a gente reze pelas autoridades, mesmo não gostando delas. As decisões delas podem trazer benefícios ou malefícios para nós. Boas ou más, elas decidem. E decisões desastradas acabam repercutindo não apenas na vida de um ou de dois, mas de todos. Uma decisão desastrada de um prefeito atinge todos os seus cidadãos. Uma decisão desastrada de um governador repercute diretamente em todo o Estado. Uma decisão desastrada de um ministro de Estado, de um chefe de governo, um presidente, um rei, uma rainha, se ele tem um poder de decisão, uma decisão desastrada repercute, e da mesma forma os senadores, os deputados, os homens que têm o poder de decidir, de legislar, de executar, de julgar, as nossas autoridades do poder judiciário, rezar por todos. Se nós os abandonamos quando rezamos, por aquele eu não rezo de jeito nenhum. Não é isso que diz a Escritura. Há um motivo também de natureza sociológica. Se eles estão no poder, é por algum título. Não vamos entrar no mérito, se naquele país estão exercendo um cargo ilicitamente, indevidamente, é rezar por todos. Não estou dizendo que rezar por todos significa concordar com tudo que eles fazem, é outra coisa, bem diferente. Não misturemos as coisas. Rezar por todos é uma ordem bíblica. Todos os que estão revestidos, constituídos em autoridade. Muito bem.
São Paulo tem essa visão muito exata da importância, do valor da oração de intercessão. Agora vamos ao autor da carta aos Hebreus, já no finalzinho. Os exegetas hoje são quase unânimes em dizer que a carta aos Hebreus não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Uma comparação, uma análise literária da linguagem da carta aos Hebreus com a linguagem utilizada nas cartas do apóstolo Paulo é bem diferente. Mas durante muito tempo se pensava que o autor da carta aos Hebreus seria o apóstolo Paulo. De qualquer maneira, não interessa quem é o autor. É palavra de Deus, é livro inspirado e contém esse riquíssimo ensinamento sobre a oração de intercessão. Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Para a gente entender o versículo 18, que é o que interessa, leiamos a partir do 17. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. Assim eles o farão com alegria e não a gemer, que isso vos seria funesto. Agora vem o que interessa. Orai por nós. Estamos persuadidos de ter a consciência em paz, pois estamos decididos a procurar o bem em tudo. Com o maior encarecimento, porém, vos rogo que oreis, para que mais depressa eu vos seja restituído. Aqui nós temos um ensinamento também muito rico. Rogai por nós. O que a Igreja Católica diz ao se dirigir a um santo é tirado do Novo Testamento. Nessas fabulosas intervenções do apóstolo Paulo. É o próprio Paulo quem faz isto. Rogai por nós. Muito bem. Depois, São Paulo tem a consciência de que quanto mais os outros rezam por ele, mais ele obtém as graças. Isso, para o nosso estudo sobre Nossa Senhora, tem uma repercussão tremenda. Você pode, eu não quero de forma alguma fazer nenhuma ironia, mas isso é tão simples, tão óbvio, na Bíblia, que eu não posso fazer o comentário agora com um olhar de sorriso, mas não é de sarcasmo não, mas é de satisfação. Você que diz que só reza a Jesus, é correto rezar a Jesus? É correto. Agora, quando você diz, eu só rezo a Jesus, você está errado. Pelos textos que nós já vimos aqui, que foram abundantes, e não vou repeti-los, mas também porque você está, que Jesus pode dar a você aquilo que você está pedindo, você rezando só a Ele, que Ele pode dar a você a graça em 6 meses, 1 ano? Pode. Agora eu lhe garanto que se você rezar também aos santos, a graça talvez chegue em 2 meses. Vai encarar? Quer encarar? Hebreus, capítulo 13. Que maravilha! Versículos de 18 a 19. Orai por nós. Estamos persuadidos de ter a consciência em paz, pois estamos decididos a procurar o bem em tudo. Com o maior encarecimento, porém, vos rogo que oreis, para que mais depressa eu vos seja restituído. Jesus, faça assim. Como o autor da carta aos Hebreus, Jesus, me conceda aquela graça. Agora, Jesus, dá licença aqui um pouquinho. Santos e santas de Deus, rogai também junto a Jesus, para que a graça seja mais rápida concedida. Seja mais velozmente concedida. Meus protetores, meus torcedores. Hebreus, volte um pouco, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Você, às vezes, aqui eu me dirijo de forma muito educada, a você que diz, eu só rezo a Jesus, só peço a Ele. Sabe a que você se compara? Você se compara a uma pessoa que está conversando com Jesus no meio do gramado de um estádio de futebol e você pensa que vocês dois estão sozinhos no estádio. Pense que o Mané Garrincha, é o Mané Garrincha aqui em Brasília, né? Então eu rezo só a Jesus. A comparação que eu faço é você sozinho no meio do campo
aquela bola ali, lá, aquele ponto onde coloca a bola do toque inicial, você pedindo a Jesus. E você imagina que o estádio está fechado. Mas a coisa não é assim não. Na hora em que você está no meio do estádio, com Jesus, Jesus me ajude. Por favor, olhe para a torcida. Olhe para a torcida e peça para a torcida toda, rezem também por mim. E sabe o que é que a torcida responde? Rogai por ele. Rogai por ele. Mas a Bíblia fala dessa comparação, dessa história de torcida? Fala assim. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A torcida dos santos no céu, que pede a nós, que pede por nós a Jesus. Já gravaram quais são os textos do Apocalipse, onde as orações dos santos sobem a Deus? Apocalipse capítulo 5, versículo 8, né? E Apocalipse capítulo 8, versículo 3. As orações dos santos. Vamos ver aqui agora a torcida que muitas pessoas esquecem de considerar e de dizer para eles, todos juntos. Atenção, 1, 2, 3. Lembra aquela ola? Aquele espetáculo bonito que no estádio inteiro todos sincronizam para fazer aquela coreografia bonita? O céu é muito mais bonito do que isso, mas é algo parecido. A torcida de Deus que constantemente diz, rogai, Jesus, eu vos peço por aquela pessoa, olhai por aquela pessoa, curai aquela pessoa, atendei o pedido daquela pessoa, livrai aquela pessoa. É o que os nossos santos estão fazendo no céu. Se você reza só a Jesus, o estádio da sua vida está vazio. Ou pelo menos você botou tudo para fora. Ou então o estádio está cheio, porque o céu está cheio, e você diz, calem a boca, porque aqui só quem fala sou eu. É interessante, agora não passou pela minha cabeça essa imagem não, viu? Mas é interessante, realmente é interessante. Vamos ler o texto da torcida lá no céu, essa nuvem de testemunhas, e depois conectemos os textos que já comentamos com esse texto. Hebreus 12, versículo 1. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Olha que bonito, nós estamos cercados, nós não os enxergamos, mas essa torcida que já está com Jesus diariamente diz a Jesus, pedimos por eles que estão lá na terra. Se você crê que sua mãe, que já falecida, morreu na graça de Deus, o que é que você acha que ela está fazendo no céu? Coçando a barriga. Você acha que sua mãe não está intercedendo por você junto a Jesus? Leia com calma, por favor. Essas pessoas que estão sempre pedindo constantemente suas preces, Jesus, rogo por eles, eu vos peço por eles, pelo meu filho, pelo meu esposo, pelo meu neto, por fulano, por beltrano, os santos de Deus, essa torcida de Deus, essa nuvem de testemunhas, nessa torcida do louvor, da glória, da adoração, da bendição, da intercessão, da súplica. É bonito demais isto. Nós recitamos no credo, e o curioso é que os protestantes também rezam o credo, viu? Creio na comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos. E Dom José, quem crê na comunhão dos santos, mas não intercede junto aos santos? Eu, sinceramente, eu fico pasmo. O queixo cai. Eu não consigo, sinceramente, entender como uma pessoa pode recitar eu creio na comunhão dos santos. E a imagem do corpo que o apóstolo Paulo utiliza na 1 Coríntios, capítulo 12, não deixa dúvida. Qual é a imagem? Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Um membro do corpo não pode dizer, eu não preciso do outro. Ninguém pode dizer, eu não preciso de São José, eu não preciso de Santo Antônio. Hoje, 11 de julho, o vídeo vai ao ar depois, mas 11 de julho é só uma vez por ano. Hoje, 11 de julho, nosso pai São Bento, rogai por nós.
A cruz sagrada seja a minha luz, vá de retro, Satanás, etc. A cruz, a oração da cruz de São Bento e tantas outras. São Bento, rogai por nós, inimigo da serpente, como Nossa Senhora, etc, etc. Bem, já vimos então Apocalipse 5, versículo 8, Apocalipse 8, versículo 3 e agora Apocalipse capítulo 6. O que tem no Apocalipse capítulo 6, e é o último texto do Apocalipse 6, de 9 a 10. 6, de 9 a 10. O que o Apocalipse 6, de 9 a 10 tem que é tão interessante para esse assunto? É simples. Vocês já escutaram algumas pessoas dizerem que, olha, quem morreu está dormindo, está debaixo da terra, está aguardando o dia da ressurreição, não está no céu não. Não é isso que diz a Bíblia, não. Aqueles que morreram por causa da palavra de Deus estão no céu. Suas almas estão debaixo do altar e elas estão constantemente pedindo que se faça justiça a elas diante daqueles que tiraram suas vidas e que ainda estão aqui na terra. É uma belíssima oração de intercessão. No céu, os santos intercedem. Estão pedindo até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Vamos ao texto. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Quando abriu o quinto selo, atenção, o Apocalipse descreve aqui a cena da glória celeste. A liturgia celeste, o capítulo 6 do Apocalipse, que trata da abertura dos selos, trata desses acontecimentos no céu. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo, atenção, oração de intercessão. Eles estão no céu e estão intercedendo junto a Deus. Até quando tu, Senhor, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? E o que vem depois não é tão interessante, mas vamos ler só para a gente perceber que a resposta de Deus. Foi então dada a cada um deles uma veste branca e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Ou seja, tem um pouquinho de paciência, que a justiça vai ser feita. Calma, não vai ser agora não, porque o número dos eleitos ainda não se completou. Mas o que interessa aqui, eles lá no céu intercedendo. Aquelas orações dos santos de Apocalipse 5 e Apocalipse 8 são também orações de intercessão. Bem, terminamos esse excurso no Novo Testamento dos intercessores. Vimos que dizer para os outros, rogai por nós, é profundamente bíblico. O cego é aquele que não quer ver. Eu só posso ir até aqui. Está claro? Está evidente? Está explícito demais. No próximo encontro, aí vamos tratar só sobre Nossa Senhora. Aguardando o Pentecostes, Atos capítulo 1, a oração do justo tem grande poder, preciso refletir também em Tiago, e, lógico, o famoso, e aí precisamos nos deter um pouquinho mais, a famosa cena do capítulo 12 do Apocalipse, a mulher vestida de sol, coroada de estrelas e a lua debaixo dos pés, grávida, prestes para dar à luz de um lado, e o grande dragão do outro lado, e o combate acontecendo, e é exatamente depois das bodas de Caná, é o texto que mais interessa de toda a Bíblia do assunto. Então, para compreender a intercessão de Nossa Senhora, é uma intercessão de combate. Nossa Senhora é guerreira. Se a oração, vejam, no Apocalipse 12, o dragão se insurge contra a mulher, contra a igreja como um todo, mas particularmente contra Nossa Senhora, porque o ódio dele é contra a obra de Deus. Toda pura, Maria,
e a obra toda santa, pura também, a Igreja una, santa, católica e apostólica. Quem disse que a Igreja é santa e pecadora, devia lavar a boca e fazer os seus exames num bom laboratório para se curar dessa insanidade, dessa heresia. A Igreja não é pecadora. Alguns membros da Igreja são pecadores, mas a Igreja, que é obra de Deus, é santa. Muito bem, e aí a gente já vai chegando no final do estudo da intercessão de Nossa Senhora. E a gente vai ver com o capítulo 12 do Apocalipse, porque as preces da Nossa Senhora irritam tanto o demônio. Deixam o demônio tão furioso. Porque quem se confia à Santíssima Mãe de Deus, malgrado suas provações, malgrado as tribulações da vida, porque Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Porque a devoção a ela, especificamente a ela, é tão cara e preciosa a Jesus e irrita tanto Satanás. Uma semana abençoada. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.